Olá! Pois, se tu és daquelas pessoas que têm um medo terrível quando chega a hora de publicar qualquer coisa, ai, não sou bom que chegue, já há outras pessoas a publicar sobre isto, eu não vou conseguir fazer como elas, etc, etc. Pois, possivelmente, tens o síndrome do impostor. E se queres saber como é que te podes ver livre desse terrível feitiço, estás no sítio certo, porque hoje vou precisamente falar sobre o síndrome do impostor. Fica aí porque volto já de seguida. Olá! Esta era aquela parte em que entrava uma voz off. Bem-vindos a mais um episódio do Criador Contente. Aquele podcast que trata de criação de conteúdos, marketing de conteúdos, ah, etc, etc. E agora convosco, o vosso host, Marco Novo. E agora saltava eu e cá estou. Bem-vindos a mais um episódio do Criador Contente. Hoje vamos ter então um episódio sobre o síndrome do impostor. Esse terrível síndrome que afeta muitos criadores de conteúdo, ou então muitos potenciais criadores de conteúdo, e então hoje vamos falar sobre isso. Antes disso, não te esqueças de dar uma vista de olhos nas notas do podcast, porque tens aí várias ferramentas que eu utilizo para a criação de conteúdos, começando, como é evidente, pelo StreamYard, que faz possível gravar este episódio e os restantes também. Temos o Opus Clip, que te permite pegar em pequenos nuggets, aliás, num vídeo mais longo, e criar pequenos nuggets. Temos também, já agora tens a lista do material que eu estou a utilizar, do equipamento que eu estou a utilizar para gravar este podcast. Tens outras listas de equipamento a um preço mais interessante. Não é tão boa qualidade, como é evidente, mas pode ser uma excelente maneira para tu começares a criar conteúdo. Recordo que eu comecei com uma Logitech C920, a webcam e um microfone, o Blue Snowball Ice, por isso facilmente hoje tu encontras equipamento a um preço extremamente interessante e que te permita criar um conteúdo já do ponto de vista técnico com uma qualidade bastante considerável. Se estás a gostar deste conteúdo, não te esqueças de subscrever o meu podcast, deixar um review, aconselhar a amigos, aconselhar à família, deixar nos comentários ou na caixa de chat, whatever, deixar sugestões de conteúdo, alguma dúvida que tenhas, etc., para que eu possa, num próximo episódio, responder-te. Isto é possível que eu nos próximos episódios vá acrescentando novas rubricas, novas secções, e uma delas poderá ser a responder às vossas questões, por isso deixa ficarem nos comentários questões que consideres pertinentes. Já agora, os links que vais encontrar nas descrições são afiliados, e se comprares através deles, possivelmente vais-me ajudar com a comissão que eu vou gerar, e o preço para ti é exatamente igual. Além de que, possivelmente, em algumas dessas subscrições podes ter condições especiais, porque vais da minha parte, como se costuma dizer. Navegando agora através do tema do episódio de hoje. Porquê falar do síndrome do impostor? Porque é daquelas, se calhar daquelas situações mais paralisantes para quem quer começar a criar conteúdo e quer acreditar que hoje, seja para qual situação for, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de profissional, uma das melhores formas, se não a melhor forma de tu criares confiança, criares empatia, criares aquela relação, digamos assim, com o teu público e com potenciais clientes no futuro, é através da criação de conteúdo. Pois se de um lado temos a importância da criação de conteúdo e do outro temos o síndrome de impostor que te está, de certa forma, a deter da criação de conteúdo, temos aqui um grande problema. E se calhar eu vou começar por uma história real. Esta história aconteceu mesmo. Foi no primeiro dia que eu ia ter formação, ia dar formação à tarde, tinha feito a transição profissional naquela altura,
e eu estava sentado à mesa a almoçar com o meu pai e ele, como era um homem já com muita experiência de vida, notou que eu estava todo cheio de medo, borrado, por causa daquela nova situação e da afirmação, e eu estava extremamente nervoso. Ele olhou para mim e disse-me isto: Marco, porque é que tu estás nervoso? Não te esqueças que naquela sala, possivelmente, provavelmente, quase de certeza, és tu a pessoa que mais sabe sobre o assunto de que vais falar. Por isso, deixa-te de merdas e encara o leão de frente. E isto fez-me pensar que efetivamente era verdade. Por isso, desde logo temos que criar esta ideia na nossa cabeça, porque muitas das vezes nós achamos que não somos suficientemente bons, e às vezes pode ser verdade, ok? Não somos projetos acabados. É outra coisa que também é importante pensarmos, que é às vezes criamos aquela ilusão que já somos o supra-sumo numa determinada matéria e não nos aperfeiçoarmos, não investigamos, não fazemos coisas diferentes, perdemos a curiosidade, e para mim a curiosidade é algo crítico do ponto de vista profissional para triunfarmos, quer seja a título individual, digamos assim, se formos freelancers ou etc. Mesmo do ponto de vista de uma empresarial, digamos assim, se perdermos a curiosidade, vamos perder algo extremamente importante no que diz respeito à evolução. Por isso, não a percas, por favor, instiga a curiosidade dentro de ti, ok? E então é isto que é uma das coisas que eu quero que fique aqui presente. Como é que tu podes, digamos assim, detectar se tu estás a sofrer do síndrome do impostor? Vamos por aqui uma musiquinha. Pois bem, se tu sentes que. Está um bocado alto, vamos baixar aqui o volume. Ok, agora está bem. Se tu sentes que há criadores de conteúdo profissionais melhores do que tu, se tu sentes que aquilo que vais trazer para o público, aquilo que vais publicar, ninguém vai ter interesse em ler, em ouvir, em ver. Se tu sentes que vais publicar e nem tu vais dar like nessa publicação, nem tu vais comentar essa publicação, se tu achas que as pessoas vão ler, ouvir as tuas publicações, ou tudo ao mesmo tempo, e vão dizer: ai, que coisa fraquinha, ai meu Deus, que coisa sem jeito nenhum. Pois bem, tu sofres do síndrome do impostor. Depois deste diagnóstico, quero partilhar contigo algo que eu acho que é importante que tenhas consciência, e eu gosto de ver as coisas também desta perspectiva, que é: se tu sentes esta responsabilidade, esta obrigação, esta lógica, vamos chamar-lhe lógica, de que o teu conteúdo tem que ser efetivamente bom, tem que ser um conteúdo relevante, um conteúdo que aporte conhecimento à tua comunidade, às pessoas que precisam, digamos assim, daquilo que tu queres ler. Eu acredito que é um excelente ponto de partida. Eu acho que nós colocarmos em nós, enquanto profissionais, enquanto criadores de conteúdo, esta responsabilidade, por assim dizer, de criar conteúdo relevante, conteúdo que aporte, conteúdo diferenciador, acredito que é um bom tónico para começarmos as coisas. Mas que isto não seja o motivo para tu não fazeres do género: eu não posso começar hoje porque não tenho uma câmara suficientemente boa, o meu microfone não é bom, apesar de que realço que é importante teres um bom microfone, ou pelo menos que as pessoas consigam entender bem o áudio, o som dos teus conteúdos, porque é fundamental, mais do que a imagem, o áudio é fundamental. Ah, ou então porque, o meu conteúdo não vou trazer nada de relevante, há outras pessoas que já têm conteúdos muito melhores, já há o profissional A, B, C ou D que tem um conteúdo muito melhor que o meu, tem uma câmara muito boa, tem um som perfeito, porque tem um microfone, blá, 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 blá. E isto vai-te impedir de começar. Há uma velha máxima que eu acho que é importante quando tu estás a começar, que é: mais vale feito que perfeito.
esta é um excelente mote, digamos assim, um mantra, whatever, que tu deves colocar aí no topo do ecrã do teu computador ou no ecrã do teu telemóvel, antes perfeito que perfeito, porque, primeiro, nunca vais ser perfeito. Essa parte, lamento informar, mas nunca vais ser perfeito. Então, ai, que informação dramática. Portanto, a única melhor, apesar de que nunca vais ser perfeito, uma coisa é certa, tu podes e vais aperfeiçoar se fizeres as coisas bem feitas. E muito em breve também vou falar num episódio sobre a parte da consistência, porque também é algo que eu acredito que é muito importante. Não é tudo, mas é muito importante. Portanto, se tu não começas, não há forma de tu te aperfeiçoares, de tu melhorares, de tu criares um conteúdo cada vez melhor, cada vez mais relevante, cada vez mais visível, por assim dizer, cada vez mais impactante junto da tua comunidade ou daquelas pessoas que tu queres criar impacto. Algumas coisas que nos conduzem a sentir o síndrome do impostor. E nos dias de hoje isto é ainda mais crítico, mais evidente e mais fácil, digamos assim, que isto nos aconteça. Porquê? Porque enquanto que há uns 20 anos não havia redes sociais, não havia TikToks, não havia Instagrams, não havia Facebooks, não havia quase nada, gravar um vídeo era extremamente difícil e ou caro. Nos dias de hoje, a criação de conteúdo é algo extremamente fácil, é algo extremamente rápido. Portanto, nós todos os dias somos impactados, digamos assim, por centenas e centenas de conteúdos. Esta parte também é importante. Apesar de que a percepção que nós temos é que há muita gente a criar conteúdo, pensa que de toda a gente, por exemplo, utiliza redes sociais, é uma ínfima parte aquela que publica conteúdo com frequência. Ok? Por isso, já podes ver que tens aqui um espaço para ti, apesar de tu podes pensar, já toda a gente está a falar sobre isto, já se disse tudo o que havia a dizer sobre isto, o que é certo é que ainda há espaço para ti. E bastante. Ok? Esta parte também já podes arriscar aí na tua lista de dificuldades. Portanto, aquilo que tu podes pensar, isto pode acontecer, aconteceu comigo, atenção, aconteceu comigo, é nós pensarmos que aquele criador ou aquela criadora faz conteúdo melhor do que eu, porque publica, há muita gente a interagir, muita gente a dizer, ei, fantástico, etc. Eu não vou conseguir fazer, o meu não vai ser grande coisa. Acredita que todo o conteúdo, aquele conteúdo que não vai ter likes, não vai ter partilhas, não vai ter comentários, não vai ter gente a gostar, que não vai ter gente que vai ver e que possivelmente no futuro não te vai ou não contratar, o conteúdo que te vai gerar isso tudo é o conteúdo que tu não publicas, o conteúdo que tu não fazes, ok? Porque aquilo que também pode acontecer é tu publicares conteúdo que até pode não ter grande interação, mas vai fazer com que outras pessoas vejam. Isto aconteceu várias vezes comigo já, que há pessoas que me contactam, que querem trabalhar comigo e eu não fazia sequer ideias que elas estavam a ver o meu conteúdo. Porquê? Porque muita gente, e é outra coisa que também tens de ter em conta, muita gente vê, consome o teu conteúdo, mas não o diz. Não se manifesta. Mas há aquele dia que efetivamente vai precisar dos teus serviços, do teu trabalho, e é a tua porta que vai bater. Porquê? Porque tu tens conteúdo. Provaste conhecimento, provaste vontade de ajudar e as pessoas vão confiar em ti e possivelmente vão te contratar, ok? Isto também é muito importante que fique aí bem escrito, a letras grandes, para que não te esqueças. Outra coisa é e que tu vais ter este problema, porque, mais uma vez, aconteceu comigo, é nós pensarmos que eu não vou conseguir fazer como ele é muito bom, etc. Pode até ser que não faças bem como ele, mas de certeza que podes fazer diferente. E às vezes, e eu gosto de dar este exemplo, a música, quanto a mim, é um excelente exemplo, porque nós podemos ver que há várias versões para a mesma canção. Vamos pegar, por exemplo, no My Way, é um standard. Quando pensamos no My Way, na maior parte das vezes pensamos no Frank Sinatra e pensamos, oh, excelente, etc. E diremos assim, é impossível fazer melhor do que ele. Pode ser que em termos absolutos
isto seja uma realidade. O Frank Sinatra era um cantor extraordinário, tinha uma voz extraordinária, etc. Mas podemos pensar-se que, por exemplo, alguém que gosta mais do estilo reggaeton ou samba, e então alguém que faz um My Way no estilo mais reggaeton, mais samba, não importa. E há uma quantidade de público que vai gostar mais dessa versão do que propriamente da versão de Frank Sinatra. Ok? E é isto que também vai acontecer muitas vezes com o teu conteúdo. É que o teu cunho pessoal, a tua singularidade vai fazer com que haja pessoas que gostem mais do teu conteúdo, não necessariamente porque tu vais transmitir uma mensagem mais impactante, mais poderosa do que outras pessoas que estejam a publicar sobre esse conteúdo, mas porque a forma como tu comunicas é mais dirigida a eles, é mais orientada, eles identificam-se mais com a tua mensagem e isto também é importante, ok? O que é que pode acontecer? Podes sentir bastante medo, bastante preocupação na hora de partires do zero para a criação de conteúdo. Acredito que sim, acredito que pode ser uma dificuldade e que tu precises, de certa forma, alguma validação antes. O que é que tu podes fazer para ter esta validação? Recomendo, e para isso recomendo mesmo o LinkedIn, do ponto de vista profissional, é daquelas plataformas, quanto a mim, te permite melhor fazer esta prática que eu te vou sugerir. E o que é que eu te recomendo fazer? Vais a conteúdos que estejam relacionados com aquilo que tu queres fazer. Podes ir àqueles profissionais de referência ou em páginas de empresa de referência e ver o que é que eles estão a publicar. Desde aí tu vais ter aqui vários insights, várias coisas que te vão ser extremamente úteis. Primeiro vais perceber o que é que as pessoas andam a publicar, o que é que as pessoas andam a comentar, quais são os temas que são relevantes em determinada altura. E uma das coisas que vai permitir também faz isto, comenta, mas não seja aquele comentário de ai que lindo, gostei, adorei, fantástico, fenomenal. Este tipo de comentários não aporta absolutamente nada, sobretudo para ti. Aquilo que te recomendo fazeres é lês, ouves, vês o conteúdo em causa e depois fazes um comentário em que vais, de certa forma, dar a tua perspectiva. Gostei disto porque tá. Eu já passei por uma situação semelhante em que me aconteceu isto e eu resolvi de determinada maneira. Aquilo que eu te sugiro é que faças um comentário em que te permita, de alguma forma, dar o teu toque pessoal, aportar o teu grãozinho de areia, os famosos 2 cêntimos à conversa. Isto vai ser bom quer para o criador que faz este comentário, ok? Mas, sobretudo, vai ser bom para ti porque vais ter outras pessoas a ver quem é esta pessoa. Pode ser uma excelente maneira, desde logo, para tu começares a ganhar autoridade, para tu começares a ganhar confiança e também começares a ganhar público. Porque é possível que estas pessoas, quando te veem trazer estes comentários, estas participações interessantes, vão querer saber quem tu és e vão querer saber mais de ti, ok? Por isso, recomendo que comeces a fazer isto. Além disso, aquilo que eu te recomendo fazer, quando estás a consumir conteúdos de outros profissionais ou de outras empresas, mais do que tu estás a dizer, ai meu Deus, eu não consigo fazer isto assim, eu não tenho qualidade, eu não tenho equipamento, eu não tenho à vontade, blá 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 blá, inspira-te. Vê coisas que essa pessoa faz e que tu achas piada. E pensa como é que tu, atenção, não copies, por favor, não copies, não copies. Deixa eu ver. Não, não é este. Também não é este. Estou a treinar. Também não? Não copies. Ok. Inspira-te. Pensa determinado tipo de coisas. Por exemplo,
esse criador, no final dos vídeos, diz ali uma frase que já é quase como se fosse um slogan do conteúdo dele. Pensa, também podes criar um para ti. Um determinado gesto, uma determinada expressão, um determinado formato que ele possa fazer, pode ser uma maneira de tu te inspirares e quereres, de certa forma, replicar aquilo que ele está a fazer. Como podes perceber, este tipo de abordagem, digamos assim, vai-te fazer com, por um lado, vais ter mais ideias para aquilo que queres criar e também, de alguma forma, vai-te dar alguma segurança que vais pensar assim, ora bem, se ele faz isto ou ela faz isto e, de certa forma, funciona, quero acreditar que se fizer eu também vai funcionar, ok? Isto vai-te dar alguma segurança a mais. Outra recomendação que eu te faço para que tu possas evitar ou ultrapassar o síndrome do impostor é estuda, pratica. Fala de coisas que tu efetivamente entendes, que sabes, coisas que se passaram contigo, ok? Porque aquela coisa de, já disse isto no episódio anterior e vou voltar a dizer possivelmente mais vezes que eu não gosto muito da conversa de coaches que, ai, acredita em ti, vira-te para o espelho e blá blá blá. É giro, mas dura pouco tempo. É tipo fogo de artifício, faz blá blá blá, e fica tudo bonito, mas ao fim de 10 segundos já não tens nada. Aquilo que eu te recomendo é efetivamente faz. Lê, vê vídeos no YouTube sobre o tema. Procura outros criadores para ver o que é que eles estão a fazer, de que é que eles estão a falar, para que tu tenhas mais conhecimento sobre o tema em si. Pratica, faz, por exemplo, eu, antes de fazer um tutorial sobre uma determinada ferramenta, aquilo que eu faço, experimento-a. Vejo o que é que posso fazer, vejo de que forma é que tu também a podes utilizar, apesar de ser uma funcionalidade que eu eventualmente não venha ter interesse nela, não a vá utilizar, penso sempre como é que as pessoas a quem eu vou recomendar esta ferramenta a podem querer utilizar. Isto vai-te dar um know-how, vai-te dar uma segurança, vai transmitir, vai também ajudar-te a transmitir essa confiança à tua audiência e isso é crucial, ok? Outra coisa que eu te recomendaria fazer é criar, como já falei no vídeo, no episódio anterior, o facto de nós criarmos coisas mais pequenas, experiências, e temos que nos dar a nós essa veleidade, essa possibilidade de fazer as coisas mal, de fazer as coisas mais, digamos assim, num, numa abordagem mais amadora, chamemos-lhe assim. Também temos que nos permitir, temos que nos deixar ter essa aprendizagem, temos que nos permitir errar, temos que nos permitir não ter o melhor conteúdo, não ter as melhores condições, porque estamos a começar e é importante que tenhamos esta consciência. Aquilo que eu te recomendo também é, como eu falei no episódio anterior, grava e vê o que fizeste, ok? Não no sentido muito rigoroso, ai que bosta que isto está, que porcaria, não. Vê, olha, gostei disto, é uma coisa que eu vou repetir, há aqui esta parte que eu não gosto tanto, vou fazer de outra maneira no próximo vídeo ou no próximo podcast, não interessa, e vou melhorar ali, aqui e acolá, também depois podes, e eu eventualmente no futuro vou fazer um episódio sobre a questão do feedback, porque é um tema que eu gosto muito de falar e às vezes as pessoas dão conselhos maus em relação a eles, mas aquilo que eu te recomendo fazer em termos de feedback é mostrar aquilo que queres fazer ou que já fizeste, mas ainda não publicaste, mostrar a dois tipos de pessoas. Uma, pessoas que podem ser o teu cliente-alvo, ok? O teu público-alvo, porque essas, se a mensagem que tu queres passar não há sintonia, não entendem, há ali um ajuste que tens que fazer. E outra pessoa outro tipo de pessoa que tu deves pedir feedback, estas são um bocadinho mais difíceis, mas acredito que podes encontrar algumas, são pessoas que já fizeram o percurso que estás agora a começar, porque elas entendem o teu percurso, entendem porque é que estás a passar e certamente que te vão dar uma ajuda bastante útil e um feedback extremamente mais nutritivo, por dizer assim, do que aquele conselho do costume. Pergunta aos amigos, pergunta aos familiares. Geralmente, essas pessoas ou te dizem, estás fenomenal, ou está uma porcaria. Isso não é feedback que te valha de coisa alguma, ok?
é muito importante também quando estás a começar. Depois, com o tempo, vais amadurecendo, vais ganhando confiança. E este tipo de feedback não é tão necessário, apesar de que também deves continuar a procurar, quanto mais não seja o teu. No entanto, no início é muito importante é muito importante tu teres este feedback de quem percebe aquilo que tu estás a fazer, de quem vai ser, digamos assim, o teu público-alvo para que tu possas ajustar e fazer aqueles refinamentos que eventualmente possas precisar. Mas não há nada melhor do que começar a criar conteúdo. Estruturas muito bem aquilo que queres fazer, pensa muito bem. Se vais falar sobre um tema, documenta-te, ok? Estuda bem do que é que queres falar, vai ver o que é que outras pessoas estão a fazer. É muito importante isto, para que depois possas ter mais confiança, estar mais à vontade e criar o conteúdo bem melhor do que aquilo que tu esperarias e também mais impactante. Por outro lado, eu também já falei nisto no episódio anterior, ser muito realista em relação às expectativas. Não penses que os teus primeiros conteúdos vão ter, eventualmente podem ter, mas é mais difícil. Não penses que vais ter dezenas de milhares de visitas, comentários, etc. Nem toda a gente a dizer-te, uou, fantástico, fenomenal. Mas o facto de, e como eu disse há pouco, não há tantos criadores de conteúdo como aquilo que nós pensamos, ok? Tendo em conta a percentagem, por exemplo, utilizadores, criadores de conteúdo, estamos a falar de percentagens muito reduzidas, eventualmente na ordem dos 5%, na maior parte das redes sociais, por isso estás a ver que há aqui um espaço tremendo para que tu possas brilhar e triunfar. Importante é, com o síndrome do impostor, terminar. Era isto que eu queria hoje falar contigo. Como é que podes e deves vencer o síndrome do impostor? Eu queria que ficasse aqui com 3 ou 4 mensagens-chave. Uma é que se sentes a responsabilidade, a obrigação de entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante, um conteúdo impactante na tua comunidade, isso é bom. Não deves estar constantemente a comparar-te com o outro e fazer do conteúdo deles uma competição entre o teu conteúdo e o deles direta, e que porque eles são bons, porque eles já estão lá, o teu conteúdo não tem espaço. Isso não é verdade. E o mais importante de tudo, continuo, porque para mim é o fundamental, é o crucial, é o crítico, é que tu trabalhes naquilo que queres fazer, é que tu te documentes, te formes, te informes, trabalhes muito no conteúdo que queres criar, porque, e gosto de ressalvar isto, aquela conversa, olha-te ao espelho e diz que és o maior, é uma treta, não funciona. Pode-te dar ali uns minutos de energia, mas a longo prazo não funciona. Quanto a mim, a única forma que tu tens para efetivamente acreditar naquilo que és capaz é trabalhares para melhorar. Ok? Era isto que eu tinha hoje para ti, então. Não te esqueças. Vou pôr aqui. Vamos pôr. Deixa eu ver. No próximo episódio trarei aqui mais informação, espero eu, relevante para ti. Não te esqueças de subscrever o podcast. Acho que é subscrever. Se gostaste, não te esqueças de deixar um review. Recomenda aos teus amigos, amigas, familiares, parceiros, companheiros, baladeiros deste podcast que é a vida. Acho que é isto. Partilha, comenta, deixa ficar as tuas sugestões, dúvidas, etc. para que eu possa ajudar-te a ultrapassar esta jornada que é a criação de conteúdos. Vemo-nos no próximo episódio. Um grande abraço e boas criações. Tchau, tchau.